O que é período interbíblico para você? O que você entende? Lógico. O que você entende por período interbíblico? O que você ensina lá no salão do livro? Período interbíblico. A gente não tem carteira, não? Como que faz aí? Tem que pegar lá no... Período interbíblico. Deixa eu formular aqui. Ok, fica à vontade. Período interbíblico seria o... É um tempo que levou da escritura de um livro para o outro? Ou não? Qual livro? Não, de um livro, de geral, antes do Velho Testamento para o Novo Testamento. Sim. Tá, esse é o caminho. Você vai continuar. Esse é o período interbíblico. Período interbíblico seria o espaço de tempo. É o espaço de tempo ali entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Ok, período interbíblico é isso. É isso daí, ok. Obrigado. Então, isso é o período interbíblico. Dentro desse período interbíblico, agora vem a primeira pergunta. Quais são as fontes? Você já pode escrever aí, por favor. Quais são as fontes? Quais são as fontes? Boa noite, pode ser. Quais são as fontes para o conhecimento desse período? Quais são as fontes para o conhecimento desse período? Quais são as fontes? As fontes. Quais são as fontes para esse período? Ou quais são as fontes para o conhecimento desse período? O período interbíblico. Quais são as fontes para o conhecimento desse período interbíblico? Quais são as fontes? Ou seja, de onde origina-se o conhecimento desse período interbíblico? De onde se extrai essa informação? Quem escreveu sobre isso? De onde tiraram sobre isso? Se fala sobre isso, não é isso? Igual foi que ele colocou. Se fala que o período interbíblico é um intervalo de tempo que existe entre o último escritor, que seria no caso Malaquias, até o primeiro escritor, que nós temos como cânon, considerando o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, que na verdade, segundo a regra da canonização, ou segundo quem escreveu o primeiro, foi Paulo, a primeira carta à igreja de Tessalônica. Em termos de primeiro escrito, não é Mateus, é primeira Tessalonicenses. Então, mas respeitando o que nós temos hoje como Bíblia e como fundamento. Então, vem a pergunta: quem originou essa fonte? Que fonte que é essa que traz esse registro? O que vocês acham? Vamos lá? Perguntando, alguém quer questionar? Quem faz menção sobre isso? Os livros apócrifos. Os livros apócrifos. Ok. Apócrifos. Tá. Agora vem a pergunta. O que é apócrifo? Outra perguntinha. Boa, né? São os livros que não foram separados para entrar no canon, né? No canon. Esse é o caminho. Agora, o que significa a palavra apócrifo? Obscuro. Obscuro. São os livros que não têm inspiração. Não foram aceitos. Não são verdadeiros. Que aqui eu perguntei aquele dia, né? Apócrifos. Nós temos a palavra apócrifo é a junção de dois vocábulos gregos. A preposição apo, você tem aqui, e o substantivo krifos. Apo é uma preposição de algo que está diante, além. Krifos é oculto ou obscuro. A palavra apócrifo seria o que então? Diante do oculto ou diante do obscuro. Esse é o sentido etimológico da palavra apócrifos. Então a palavra apócrifo significa diante do oculto, ou seja, você está de frente do oculto. Agora, quem inseriu esse vocábulo foram os próprios pais da igreja. É um vocábulo pesado para eles na época, ou seja, como eles mandavam em tudo, e constituir a igreja como o que manda até no próprio Estado,
Então eles colocaram esses livros para que outros pais da igreja não proliferassem o conhecimento desses livros, para que o povo não tivesse o contato com esses livros. Ou seja, no receio de que algum desses conteúdos pudesse interferir na visão que eles tinham concernente o que era igreja para eles em cima do Estado. Porque igreja no tempo antigo, nesse período aqui, pós esse período interbíblico, ou seja, após a ascensão de Jesus, pós a formação do Novo Testamento, as pessoas não tiveram o mesmo zelo e cuidado dos pais da igreja que tiveram os apóstolos que vieram após a pessoa de Jesus. Os primeiros pais que vieram após os apóstolos, eles não tiveram os mesmos cuidados que os apóstolos tiveram. Então, quando eles foram fechar o que nós chamamos hoje de Novo Testamento, como existiam vários livros que poderiam compor o Novo Testamento, e vários livros que podiam conter o Antigo Testamento, formar o Antigo Testamento, então, ao bel prazer deles, tá? Essa junção de livros é o bel prazer deles. Então, eles tinham a visão que eles queriam construir a igreja apenas como uma instituição para governar as pessoas. E graças a Deus que hoje não é mais assim, né? Isso não existe mais, muito menos no Brasil. A igreja não comanda a vida das pessoas. Ela apenas educa as pessoas, né? Então, isso aconteceu naquela época de colocar, então, eles com medo de que algum desses conteúdos, de algum desses livros interferisse no projeto deles. Então, eles falaram, não, esses livros aqui são considerados apócrifos. Diante desse conteúdo, é tudo oculto. Ou seja, não pode ser visualizado, não pode ser lido, não pode ser estudado, não pode nem pegar nesses materiais. Então, isso gerou esse medo para as pessoas e eles fizeram aquilo que eles quiseram. Que, na verdade, dentro desses livros considerados apócrifos, existem alguns escritores do Novo Testamento que fazem menção desses livros apócrifos. Quais são os personagens que fazem menção desses livros apócrifos? Nós discutimos isso aí na quarta-feira passada. Paulo, Judas, próprio Jesus. Judas. Onde Judas faz menção? De qual livro ele faz menção? Vamos ver se vocês se lembram agora da primeira aula. Ascensão de Moisés. Ascensão de Moisés e qual mais? Se vocês quiserem abrir a Bíblia lá, abre a Bíblia lá, então vamos lá? Renove. Isso. A Epístola de Judas faz menção de 2 livros apócrifos, considerados apócrifos. Então, assim, apócrifo hoje vou dizer até pelos católicos também. Porque dentro da Bíblia hoje, católica, não tem nem a Ascensão de Moisés e nem o Evangelho, nem o livro de Enoque. Mas é um livro considerado apócrifo. Se é apócrifo, Judas, o apóstolo, não tinha a visão que era. Bom, então, voltando ao raciocínio, quais são as fontes para o conhecimento do período interbíblico? Os livros apócrifos, o que mais? Mais alguém quer sugerir fora os livros apócrifos? Uma pergunta, alguém no Novo Testamento ele fez menção do livro de Judite? Não. Tem de Tobias, oráculos sibilinos, Macabeus. Macabeus, a maior fonte é Macabeus. Quase todos os personagens do Novo Testamento que escreveram suas cartas, no caso Paulo. Paulo foi o personagem que mais fez menção desses livros considerados apócrifos. Foi Paulo. É porque a gente fez trabalho nesse livro de Judite e a gente percebe na história dela que ela é tipo meio mentirosa, assim, sei lá. É legendário. O livro de Judite é um pouco legendário. É assim, uma história até que interessante de ser analisado o livro de Judite. Na Bíblia não, tem os apócrifos. Ei, gente, fora os livros apócrifos, mais alguém quer sugestionar? Arqueologia também. Oi? Arqueologia. Arqueologia? Talvez. Arqueologia. Dessa época. Houve as descobertas das cavernas de Qumran que atestam esses livros. Então, a arqueologia atesta também esse livro. Acho que em 1948, as 11 grutas de Qumran também atestam. Mais alguém? Macabeu é primeira Macabeu? Tem primeiro, segundo, terceiro e quarto Macabeu. O que tem na Bíblia Católica são o primeiro e segundo Macabeus, mas tem o terceiro e quarto ainda. Por que Macabeus. não foi acrescentado essa continuação? Os pais da igreja não quiseram já colocar porque ia interferir em algum dos seus dignos projetos. Esdras também, né? Esdras tem. Eu vou colocar tudo aqui agora para você mais. Joséfo, gente. Flávio Joséfo.
Flávio Joséfo também, ele fez a atestação de muitos desses materiais. Então, na verdade, historicamente, por algum escrito de alguém que escreveu, Flávio Joséfo é um dos personagens que também atestou sobre esse período interbíblico, o que houve, o que aconteceu. Então, vocês colocam a resposta aí, então vocês têm os livros apócrifos, Flávio Joséfo, e as descobertas arqueológicas. Flávio Joséfo. Na verdade, o seu nome é Yosef Ben Matitiahu, seria o nome dele. É melhor José. É melhor Joséfo? Arqueologia, Flávio Joséfo e os livros apócrifos. O nome dele? Professor, Pois não? Flávio José ele vai até que época? Ele escreve até mais ou menos que... Flávio Joséfo escreve em meados de 70 depois de Cristo. Não, escreveu. Até que período de relato no livro de João? Ó, exemplo, ele escreveu 2 grandes livros. Um é a Guerra dos Judeus, que ele acaba escrevendo em 73 e publica em 75 depois de Cristo. Depois ele escreve Antiguidades Judaicas, que vem de 93 a 94 depois de Cristo. Então, são as 2 maiores obras dele. O nome dele se escreve assim, em grego? Não, aqui é hebraico. Hebraico? É, isso é hebraico. Mas 901. Yosef Ben Matitiahu. Deixa eu mostrar aí. Oi? Deixa eu mostrar. Parece minha filha. Então o nome dele é transitando Yosef Tá aprendendo. Ben Matitiahu. Esse seria o nome dele. Yosef Ben Matitiahu. José, filho de Matias. Ou Matitias. Seria o nome dele em hebraico, porque ele era judeu. Essa linguagem é hebraica? Aqui é hebraico. Yosef Ben Matitiahu. Esse é eu vou dar essa disciplina ano que vem com o bacharel. Hebraico e grego. Yosef Ben Matitiahu. Então o nome dele original, como ele era judeu, é José Yosef. Seria José, traduzido em português. José Ben é filho, Matitiahu. Então seria Matias. José, filho de Matias. Sim, professor. Agora uma pergunta. Flávio José, isso foi uma tradução para o grego? Não, a Flávios é o nome romano. O que a história ensina sobre Flávio José? Ele era um grande general galileu e houve uma grande revolução dos romanos. E os romanos vieram matar os galileus, e ele era o general. Olha o que esse camarada me propõe. Ele propõe para os soldados que cada um tire a sua própria vida para não morrer na mão dos romanos. O que aconteceu? Cada um foi tirando a sua vida, o único que não tirou foi ele. Aí ele chega para Flávio, que era imperador romano, que era Flávios, e depois vem outros generais como Nero, Traciano, Trajano e tantos outros demais. E ele, como ele traz uma profecia para Flávio, que ele também seria ele era um general e ele seria um dos grandes imperadores. E Flávio teve compaixão da vida dele, trouxe ele, e aí acaba mudando o nome dele, de judeu para um nome romano, aí ficou como Flávio Joséfo. Então, quem foi que mudou foi o próprio Império Romano que mudou o nome dele. Por isso que hoje as pessoas o conhecem mais como Flávio Joséfo, como Joséfo, porque o seu nome Yosef Ben Matitiahu. Então, as pessoas não vão encontrar isso, mas esse era o nome dele antigamente, antes que o imperador mudasse o nome dele. Então, essa foi a mudança que houve. As suas atividades, Flávio Joséfo, registradas, se encontram em meados de 75. As 2 maiores obras que ele colocou é a Guerra dos Judeus. Vou apagar aqui. As suas 2 maiores obras. Dos judeus. E a outra sua obra é Antiguidades Judaicas. De Flávio José. Antiguidades Judaicas. São as suas 2 maiores obras. Na Guerra dos Judeus, onde ele traz esse registro dessa história da conquista de Jerusalém por Antíoco IV, que foi em 164 a.C., até o final da Primeira Guerra Judaica Romana, em 73 d.C., onde traz esse registro que as pessoas se mataram e a melhor bolacha do pacote, que era ele, de traquinas ainda, então acabamos se matando.
Eu não lembro se todos os dois aí que eu uma vez eu peguei isso, eu dei uma folheada. Mas praticamente ele ia seguindo a mesma sequência da Bíblia, lá no Antigo Testamento. Começa de Gênesis, vai contando na mesma, quase que na mesma, o que eu peguei. Mas eu não lembro qual dos dois. Antiguidades judaicas. Tá? Conhecida em português como Antiguidade de Judeus, é uma obra composta entre os anos 93 a 94. A obra foi composta em grego para os patronos romanos de Joséfo e constitui-se uma narração da história hebraica desde a criação de Adão e Eva até a Primeira Guerra Judaico-Romana. Tá? Essa, para responder sua Composta pergunta. quando? Só para nós. Composta em 93 a 94. Vou colocar aqui. Essa aqui 93 a 94 e a de cima em 73. Então, depois de Cristo. Então, são as suas duas maiores obras. Onde existe aí a história do povo hebreu, por Flávio Joséfo. Hoje tem um livro editado, acho que pela CPAD, contém um trabalho enorme sobre isso daí. Então, o que atesta, as fontes que atestam os livros apócrifos, então, são Flávio Joséfo, os livros chamados de apócrifos e as descobertas arqueológicas, tá certo?